Oi, pessoal. Olha, essa aqui é minha Bíblia, tá, gente? Perdão, qualquer coisa. Gente, eu tô aqui pra falar. Eu vim aqui através desse vídeo falar pra vocês o que eu entendi do estudo de ontem. Ontem o tema foi maturidade espiritual, né? Aí eu fiquei analisando de noite, né? Tudo que foi falado no estudo, né? Aí eu fiquei pensando, será que eu não estou fazendo coisas que ainda é de criança? Será que eu já estou desenvolvendo uma maturidade espiritual na minha vida, né? E tudo isso eu fiquei pensando, né? Fiquei analisando. E eu vi também que até abri aqui para falar com vocês, que um dos versículos que mais assim me fez pensar foi em Tiago 2,14. Fala, no meu celular, fala a atitude demonstram a fé, né? Uma Bíblia que eu tenho no celular. E aqui na minha Bíblia tá assim, ó. A fé sem obras para nada aproveita. Gente, realmente, né? Se a nossa fé, se não vir com boas ações, eu fiquei pensando nisso, sabe? Como a gente pode falar, não, eu tenho fé, eu acredito, mas se na primeira dificuldade a gente já, né, fica em dúvidas, né, colocamos em dúvida, né, sobre aquilo. Eu acredito que a fé sem obras, né, igual fala no 17, que a fé sem obras, ela é morta, né, ela de nada se aproveita. Então, como é a fé com obras, né? Eu fiquei pensando nisso, sabe? E tudo, sabe assim, dentro da palavra nos faz pensar muito. E esse estudo foi um estudo muito bom porque nos faz pensar sobre o que nós estamos sendo diante de Cristo, né? Foi o que eu analisei para mim, tá, pessoal? Como eu estou diante de Cristo? Será que Deus está se agradando de mim? Será que Deus não está se agradando de mim? Será que eu não estou deixando muitas coisas falar mais alto na vida, né? As circunstâncias, os problemas, né? Então, eu creio que devemos, né, aprender sim com as dificuldades, mas não deixar as obras, né? As obras morrerem, né? Temos que acompanhar a fé e a obra, acompanham juntas, né? Uma sem a outra é morta, né? Então, eu creio que eu posso fazer melhor, né? Eu estava analisando que eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo, né? E lá em 1 Coríntios, né, que foi o primeiro versículo que ela deu, eu vou abrir lá para vocês. 1 Coríntios, tá? 3, 1 ao 5. Ó, o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Gente, igreja não é no templo, é nós, em nós. Então, um espírito mundano, ele vai causar
dissensões. O que quer dizer o quê? Deixar a gente, dá um exemplo, deixar a gente com dúvida, tá? Vai colocar, primeira coisa, dúvida no nosso coração. A dúvida vai levar o quê? Morte da fé. Você vai matando a sua fé ali. Perdeu a fé? Não vai perder, não vai passar a acreditar mais. Vai perder o amor, primeiramente em si mesmo. Depois, tudo em volta para você vai gerar dúvida. Vai gerar dúvida no seu coração. Então aqui quando Paulo falou aqui, gente, eu creio que essas palavras de Paulo, eu vou estar lendo para vocês aqui, para vocês entenderem. Para mim, foi muito assim, para analisar bem, sabe? Fiquei analisando, né? Analisando bem. Na hora ali eu entendi, mas ficou uma dúvida ali. Falei, mas Paulo, né? Creio com leite, mas essa palavra quer dizer o quê? Sabe? Aí eu peguei depois do estudo, né, para ler, né, um pouco à noite, para ler. E eu vou falar para vocês o que eu entendi sobre a palavra, tá? Eu vou ler agora para vocês. E eu, irmãos, não vos pude falar com a espirituais. Com a espirituais, gente, com a espirituais. Eu creio que aqui ele está falando que ele não podia falar como palavras, né? Como ali espirituais, coisas espirituais, porque ele ainda, né, que ó, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sou carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais. E não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolos? Senão ministros pelos quais crentes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, gente, até aqui. Então, pessoal, olha para vocês verem, né? Então, ele tá falando o quê? Né? Ele rolou uma desavença, né? Uma divergência de quem era de Paulo, quem era de Apolo, né? Mas os dois, tanto Paulo quanto Apolo, aqui no 5 fala, né? Aí, ó, pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crentes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, o Senhor deu a cada um, tanto para Paulo quanto para Apolo, né? Então, aqui, o que quer tirar dessa palavra para nós, né? Gente, a gente temos que ser, não ver, mas fulano, né, tá naquele jeito, faz isso, eu faço isso.
Eu tô mais em Deus do que eu não. E esse tipo de atitude é a atitude do mundo, mundano, né? Que o que quer nos ensinar aqui são quais são as atitudes, né? Mundanas e espirituais, né? Aprofundando bem aqui na palavra, o que eu entendi, né? Que devemos discernir, pensar melhor quais são as atitudes que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso serviço, né, no nosso convívio dentro de casa, é onde mais temos conflitos, né, que são mundanos. Às vezes brigar por causa de uma toalha na cama é atitude mundana, não é uma atitude espiritual. Brigar por causa de uma toalha. Ah, mas você deixa a toalha na cama. Todo dia, toda vez é isso. Sabe? Não. Então, sabe? Pega a toalha, pendura. Temos que, eu creio que essa palavra também nos ensina que temos que deixar algumas atitudes mundanas para lá. Porque isso é uma atitude mundana, né? Por que não? Sabe que a pessoa não consegue pegar a toalha e pendurar. Por que brigar por isso? Cata, acabou de tomar banho, deixou, não briga, pendura lá, ó. Vê se você faz um esforcinho de pendurar a toalha. Sem gritar, sem brigar, sabe? Né? Então, eu creio que essa palavra também nos ensina muito mais coisas. Se a gente for pegar para ler o 1 Coríntios 3, né, inteiro, a gente vamos ver que não tem só, sabe, só isso, né? Mas tem muitas, muitas coisas que nos faz pensar, né? Melhor sobre quem nós estamos sendo diante de Cristo, que é o que essa palavra também, né, nos ensina, né? Que tem muitas coisas que acontecem, como fala aqui no versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, porque havendo entre nós ainda inveja, contendas, disserções, né? Não sois porventura carnais, né? Então o que fala, né? Se havendo entre nós aqui ainda inveja, contendas, disserções, olha que falou só 3, né? Ainda porventura não sois carnais? Então, gente, se essas coisas ainda tem na nossa vida, foi o que eu entendi, a gente ainda não somos espirituais. Não estamos ali, sabe, ali, né? Com pensamento espiritual. Ainda estamos com pensamento mundano, né? Porque se a gente for pensar em pensamento espiritual, a gente vai abominar essas coisas da nossa vida. Foi o que eu entendi, tá? Então, eu creio que essa palavra tem muita, muita, muito, se for aprofundar nela, tem muitas coisas para nos ensinar, tá? Eu peço que vocês leiam aí essa palavra, tá? Que, né, que ore, que regue, né? Essa sementinha que Deus nos deu, né? Que é tirar as coisas mundanas da nossa vida, que são... Quando fala deixar as coisas de menino, não é para você tirar a criança que há em ti, não. Mas deixar certas atitudes de menino, birra, emburram. Menino quando corre emburra, quando recebe uma bronca emburra. Fica de mal um do outro.
bate o pé, não vou fazer isso. Se quiser que faça. Então, essas atitudes são atitudes de menino, que é o que a Fátima queria passar para nós ontem, foi o que eu entendi. Então, tirar todas essas atitudes de menino da nossa vida ali é muito importante. Por quê? Não deixamos a essência da criança sair de nós. Porque para entrar no reino do céu temos que ser como uma criança. Mas tirar certas atitudes de menino. De menino, gente, é birra, é manha, provocações, briguinhas à toa, sabe? Coisas fúteis do nosso dia a dia. Ai, mas o homem chegou, entrou com o pé sujo. Chegou do serviço, entrou com o pé sujo. Não sabe o que ele passou no serviço o dia inteiro. Por causa de um chão sujo, vai brigar? Não, não. Ou então, o que você faz? Chegou, bota uma cadeira na porta, prepara uma bacia com água. Sim, com água. Chegou, bota ele sentadinho na cadeira, tira a botina dele. Como foi seu serviço? Foi bem? Vai tirando a botina, bota o pezinho dele na água ali, bate um papinho, e aí, como é que tá? Como é que foi seu dia hoje? O meu foi assim, 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 assim. E o seu? Então, se não dá para fazer isso, não briga. Pergunta então, como foi seu dia? Foi bem? Como você tá? Como é que foi lá hoje seu dia? O meu foi bom. Os meninos estão bem. Aconteceu isso e isso. Sabe? Dialogar, né? Que falta muito em que eu vejo, né? Muitos que eu pude analisar com essa palavra são diálogos, né? Tirar as coisas de menino e dialogar mais, compreender mais, aceitar mais os defeitos da outra pessoa. Como a gente quer que outras pessoas aceitem os nossos defeitos, se nós não aceitamos os defeitos delas, né? E por causa disso, dos defeitos, as pessoas brigam muito. Por quê? Porque não tem ali o discernimento ainda, né, para aceitar os defeitos das outras pessoas, né? Aprenda a amar os defeitos primeiro, aí depois vai amar a pessoa como é, né? Então, os defeitos são para equilibrar também o casamento. Imagina um casamento perfeito, tanto que não ia ser chato, né? A vida nossa sem os defeitos, como não ia ser chata? Não que os pecados, pecado não é defeito, gente. Pecado é falta ali, ó, é falta de uma base na nossa vida, que é totalmente diferente. Defeito é outra coisa, diferente de pecado, tá? Então, retirar os pecados, retirar as coisas mundanas da nossa vida é muito essencial. É muito essencial por quê? Porque isso nos fortalece, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso espírito, né? Nos aproxima mais de Deus, né? Foi o que eu entendi da palavra, né? Do estudo. Então, eu quero estar lendo com vocês lá em primeiro, não vou nem abrir, tá? Lá em primeiro Coríntios 13, indo um pouquinho para frente, 1 Coríntios 13, 11, né? Fala, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, né?
Agora que cheguei a ser homem, como é que a gente faz? Na palavra fala, agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, não está falando o quê? Quando você era criança, você pensava como criança, você agia como criança, fazia como criança. Agora que você já é homem, tanto mulher e homem, tá, gente? Dentro da palavra homem, é o ser humano, né? Não, tá? Não fala só a parte masculina, mas sim homem, o ser humano em todo, tanto homem e mulher. Então, quando cheguei a ser homem, acabo com as coisas de menino. Então, aqueles pensamentinhos de criança, coisa infantil, tudo isso você tem que acabar. Birra, manha, emburro, sabe, desobediência, sabe? Porque menino, ele tem hora que ele é mesmo desobediente. Toda criança. É coisa de criança. Eles estão aprendendo, aí estão se conhecendo, estão aprendendo como é, né? Estão, dentro da palavra, a criança, ela está aprendendo a caminhar, né? Ela está aprendendo a engatinhar. Então, até certa idade, essa criança, ela está aprendendo a engatinhar, né? Então, que é o processo mais delicado que tem, que eu entendi, que temos que instruir essas crianças, né? Igual que fala também na palavra, que, né, instruir a criança no caminho que deve seguir, né? Quando forem velhos, jamais desviará dele. Então, quer dizer o quê? Que temos que direcionar essas crianças para o caminho que ela tem que andar. Quando ela já for homem, pensando como um homem, como adulto, ela não vai desviar desse caminho, tá? Porque a fé dela já vai estar sólida. Então, ela vai ter dificuldade? Vai. Mas ela vai crer que tem um Deus maior na vida dela que ela pode contar com ele, né? Então, tudo isso nos faz mais sábio, né? A gente acabar com as coisas de menino nos faz mais sábio, né? Nos dá mais sabedoria, né? Mais discernimento, né? Para nossa vida, né? Que é uma palavra também que eu pude reparar nesse estudo, foi um estudo também para trazer o discernimento para a nossa vida. O discernimento. Por que o discernimento? Para a gente discernir o que a gente está fazendo de menino e o que a gente está fazendo, né, de homem. Vamos pôr, o que você está fazendo de mundano e o que você está fazendo de espiritual na sua vida, né? Foi o que eu entendi e foi o que eu analisei na minha vida. Então, como eu e como todos nós, com todos vocês que estão ouvindo agora essa mensagem, temos que acabar com as coisas de menino, as coisas mundanas da nossa vida. Então, temos que acabar com essas coisas de menino. Temos que acabar com essas coisas mundanas da nossa vida, né? Coisas que não nos agrega a nada as coisas de Deus, né? Então, pessoal, quero deixar outro versículo aqui para vocês. Efésios 4. Lá em Efésios 4, um pouquinho para frente aqui, tá, pessoal? Efésios fica para frente de Coríntios, tá, pessoal? Se você andar um pouquinho para frente, você vai achar o Efésios, tá? Porque o livro de... Aí, ó, depois de Gálatas, Efésios. Efésios 4. Gente, Efésios 4 é um livro muito bom para ler, tá? Tem muitas coisas boas para você ler. Ó, lá em 6, Efésios 6, 10, fala da armadura de Deus, que é muito bom. O 4 também é muito bom, a unidade da fé. É o que nós vamos ler agora, tá?
4:11. Efésios 4:11. A unidade da fé. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, gente, aqui fala também, né, que ninguém precisa ver que cada um ele deu uma atividade para fazer. Então, o que ele nos deu, né? O que ele nos deu foi evangelizar, trazer a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, que não foi um pedido que ele nos deu, foi uma ordem, né, que ele nos deu a todos ser evangelista, levar a palavra de Deus, né? Levar a palavra. E lá no 31, ó, toda a amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmia, gente, e toda a malícia seja tirada de dentre vós. Gente, tudo isso aqui é coisa mundana, tá? É o que fala, são coisas que temos que tirar da nossa vida, tá? Foi o que eu entendi. Então, tudo isso aqui temos que tirar de dentro do nosso meio, de dentro da nossa família, de dentro da nossa casa, do nosso convívio, de dentro de nós, né? O 32, ó. Antes sede uns para com os outros. Sede. Gente, ceder, sim. Ceder. Não custa você ceder. Ah, mas pode fazer isso? Não, sim. Tudo bem. Vamos fazer do seu jeito. Se não der certo, olha, vamos fazer então do meu. Não deu certo do seu jeito, talvez do meu dá. Não precisa briga, né? Foi o que eu entendi. Ó, uns, né, com os outros. Benignos, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Então aqui, gente, pronto. Aqui já deixou o beabá completo para nós. O que temos que tirar de dentro da nossa vida? E o que temos que agregar dentro da nossa vida, colocar dentro da nossa vida. Então, o 31 você tira e o 32 você coloca, ok? Que é Efésios 4, 31 e 32. Então, o que eu pude ver isso foi que temos que tirar essas coisas, né? Aqui no 31 e 32, o texto é a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Gente, em outras Bíblias tá o texto diferente, tá? Depois eu falo para vocês como é que tá aqui no celular, né? Num outro vídeo. Então, o 32, o 31, 32, ali falou tudo, porque o que temos que tirar da nossa vida, né? Amargura, a ira, porque qualquer coisinha tá gritando um com o outro, tá, sabe, brigando, né? Isso temos que avaliar, né? Cólera, gritaria, né? Blasfêmia, porque quando tá nervoso fala cada absurdo, né? E toda a malícia seja tirada de dentre vós. Gente, toda malícia, todo pensamento de maldade, pensamento malicioso, né? Tudo isso não é de Deus. Tudo isso temos que tirar de dentro da nossa vida, de dentro de nós, tá? E o 32 é o que temos que trazer para nossa vida, tá? Misericórdia, sabe? Benigno, gente, ser misericordioso, sabe? Perdoando, tá?
amando uns aos outros. Tá? 32 tem pouca coisinha escrita, mas com muita palavra dentro dele, né? Que eu pude perceber, que eu pude analisar. Então, aprender a perdoar, porque aqui o que fala mais é da ter misericórdia e perdão, né? E perdão, né? É difícil quando você é magoado a chegar a perdoar, eu sei, mas a gente temos que decidir isso, né? Foi uma coisa que eu aprendi. A gente temos que decidir a perdoar no nosso coração. Se você decide a perdoar, aceita aquilo para sua vida e esquece daquilo tudo, você perdoou, né? Aí você perdoa, mas se você não libera o perdão, você não será perdoado, né? Como você quer receber perdão se você não perdoa, né? Foi o que eu aprendi, né? Então, temos que agregar essas coisas para nossa vida, tá? Amar uns aos outros, né? Perdoar, ter paciência com os defeitos das outras pessoas. Ninguém é perfeito, né? Ser manso e humilde, ter temperança, né? Então, tudo isso é para a gente agregar na nossa vida, tá? Foi o que eu entendi, gente. E a última aqui que eu quero estar deixando aqui, que é muitos textos, né? Ó, em Oséias, Oséias 6, mas eu quero estar lendo também. Ó, vamos ler lá em João 6, 32 ao 35, tá? João, João 6, 6 aqui. 32 ao 35. Eu até marquei aqui. Eu vou ler o 31 para que entenda, tá, gente? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, Deus cuidou do povo no deserto aqui. Ele cuidou, né? Os 40 anos que o povo viveu no deserto, Deus cuidou deles, né? De todos. Os que estavam nos caminhos de Deus, todos ele cuidou. Mas por causa do quê? Do pecado do ser humano naquela época, Deus falou para Moisés que toda aquela geração iria perecer no deserto, né? Ó, vamos ler aqui, ó, o 6, ó, João 6, né? Você que tá chegando, 6:32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, tudo que Moisés fazia, não era Moisés que estava fazendo. Moisés era apenas o instrumento de Deus para com aquele povo. Moisés era apenas um instrumento. Porque se a gente for ouvir hoje a voz de Deus, a gente não, como ser humano, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso que nós temos intermediações, né, que Deus nos dá, né, hoje, o Espírito Santo na nossa vida, para falar conosco de uma forma mais clara, porque nós não temos condições de ouvir a voz de Deus, nem a voz do Filho dele, Jesus, né? Porque ele veio como homem, né? Pereceu, né? O que as Escrituras na época disse, ele pereceu, né? E que fala na nossas Bíblias,
que ele vinha para perecer na mão dos homens, para expiação dos pecados, por causa dos nossos pecados, né? Então aqui, ó, no 33, ó, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus foi o pão. Ele foi o cordeiro, né? Então, na missão que Jesus teve, ele foi o verdadeiro, o mais puro sacrifício para a expiação do pecado do homem, né? Porque ele que desce o pão. Qual que é o pão? A palavra. A água limpa, pura, para matar a nossa sede. A oração. Então, palavra e oração tá ali junto, né? Sem essas, você vai morrer de fome, né? Sem o pão e sem a água, você não vive, né? 34. Disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Então aqui ele quer dizer o quê? Ele foi claro, né? Ah, o povo quer o pão, mas eu sou o pão, né? Vem até a mim, me siga-me, né? Obedeça, né? Como seguir a Jesus? Obedecendo, né? As leis de Deus, né? Sendo um bom cristão, né? Sendo um bom servo, né? Que nós não estamos aqui para ser servido, mas sim para servir, né? Se até Jesus veio para servir, nós vamos ser servidos, né? Então, aí ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, é igual eu falei, gente. Ele é o pão e ele é a água, né? Quem crê em mim nunca terá sede, né? Porque dessa água, a água que jorra, né? Que é a água que Jesus nos dá, que Deus nos dá, é uma água viva. Se você beber dessa água, fonte nascerá de ti, né? Que fala a palavra de Deus. Então, temos que beber mais dessa água, né? Que é a palavra e a oração. Mas já, aqui ó, no 36, mas já vos disse também, vos me viste e contudo não credes. Muitos não crêem, né? Muitos ouvem a palavra, muitos lêem a palavra, muitos oram, mas não crêem, né? Então foi isso que eu aprendi, quis deixar um pouquinho para vocês, né, do que eu aprendi do estudo, né? E que fica todo com Deus, né? Não sei falar bonito, né, igual os irmãos, né? Mas eu queria passar um pouco só do que eu aprendi do estudo para vocês, compartilhar com vocês, tá? E foi isso que eu aprendi do estudo, um pouco, né, do que eu aprendi, mas estou em meditação sobre o estudo, né, essa semana. E eu agradeço a todos que estejam vendo esse vídeo, né, me desculpe qualquer coisa, né, que Deus possa entrar na vida de vocês, no coração de vocês, tá, que Ele possa preencher o vazio que está no seu coração, que só Ele preenche, tá? Que Deus possa estar dando livramento,
abençoando a vida de cada um, tá? Que Deus abençoe a cada lar, cada família, tá? Os seus trabalhos, os seus projetos, né? E que Deus possa tirar as coisas mundanas das nossas vidas, né? Que nós possamos agregar, né? Mais o pão e a água de Cristo na nossa vida, né? Eu agradeço a todos e a paz e até a próxima.